no Brasil. No Ministério da Saúde, ouve-se falar que o assunto é intragável ou indigesto, dado o alto custo da medicação. Entretanto, senhor ministro, o dinheiro não é uma prerrogativa dos que já sofrem desses males. E o homem deve estar acima do dinheiro, pois o dinheiro é coisa e o homem é fim. E no reino dos fins, tudo tem um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode-se pôr-se em vez dela qualquer outra como equivalente. Mas quando uma coisa está acima de todo o preço e, portanto, não permite equivalente, então ela tem dignidade. Os portadores de síndromes genéticas raras, em especial os portadores de mucopolissacaridose, em sua grande maioria, são desassistidos pelo SUS. Eles se apresentam quase sempre com surdez, cegueira, fígado e baço aumentado, músculos distrofiados, dores nas articulações. Todos os ossos do corpo, senhor ministro, são deformados. Estatura pequena, apneia noturna, problemas respiratórios e circulatórios, intolerância a leite, gordura, açúcar, com imunidade baixa, perda progressiva da capacidade de locomoção, alguns deles param de andar aos 10 anos, e vêm geralmente a óbito, quando criança, pela falta da assistência médica adequada. Isso contraria, senhor ministro, todos os princípios sobre os quais nossa Constituição se firma e põe em dúvida o princípio da dignidade humana pela qual ela foi fundada. Designou-se a terapia de reposição enzimática para combater as características maléficas das mucopolissacaridoses. Para a MPS-1, a droga chama laronidase, reconhecida pelo FBI em 30 de 4 de 2003, pelo EMEA, que é o órgão regulamentador europeu, em 10 de 6 de 2003, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária regulamentou em 6 de 9 de 2006 com o nome farmacêutico Duranzyme. Para o MPS-2, a droga idursulfase foi regulamentada pela Anvisa no dia 16 de maio de 2008, já tendo sido aprovada pelos órgãos europeus e americanos. Para o MPS-6, a droga chama galsulfase, que foi regulamentada pela Anvisa com o nome Naglazyme no dia 30 de janeiro de 2009. Depois de passarem pelos CEPs, pelos CONEPs e pelo crivo da Anvisa, elas foram editadas em diário oficial, mas nenhuma dessas 3 enzimas constam na lista de medicamentos excepcionais do SUS, mesmo elas tendo passado por protocolos internacionais e nacionais. Os medicamentos para mucopolissacaridose não são, portanto, experimentais, como alguns chegaram a abrir a boca essa semana aqui e falar. Isso é uma grande inverdade. Eu quero citar aqui a necessidade de uma retratação pública por parte do senhor secretário de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, Osmar Terra, que alegou que a medicação era experimental, sem cunho científico e sem comprovação de eficácia. Nenhuma medicação pode ser registrada na Anvisa sem que seja provada essas 3 características fundamentais. E ninguém está acima da Anvisa para poder falar sobre essas medicações ou estabelecer um critério que a Anvisa falou contrário. Portanto, as medicações para mucopolissacaridose não são experimentais. Não são sem efeito algum. Não são sem comprovação científica. Eu trouxe trabalhos científicos que anexei aos meus documentos. O alto custo da medicação não deveria justificar a exclusão dessa medicação na lista de SUS. Nem a dor e a morte imposta ao acometido como característica dessa síndrome, que já é um outro agravante à falta dessa acessibilidade. A Lei 6360, de 23 de setembro de 76, no seu artigo 16, diz que as drogas, um novo medicamento, não é isso, registrado na Anvisa, precisa ser comprovado cientificamente com grau de segurança e eficácia. Então, eu posso afirmar categoricamente aos senhores que no texto fica claro que nenhuma droga registrada na Anvisa pode ser feita sem que seja comprovado a sua eficácia, segurança e a sua utilidade. Todas as medicações, portanto, são seguras e eficazes segundo a Anvisa, mas não constam na lista
de medicamentos excepcionais do SUS. Por quê, senhor ministro? Fala-se que ações judiciais têm promovido a aplicação inadequada de recursos públicos. Então, por que, para acabar com isso, o SUS não elabora uma política para doenças raras e para medicamentos excepcionais, para drogas órfãs? Por que o SUS insiste em desobedecer o texto constitucional? Por quanto tempo mais teremos que sofrer? Quantas crianças mais terão que morrer? A falta de reposição enzimática em pacientes acometidos por mucopolissacaridose, entre outros agravantes, leva ao óbito prematuro. Tal terapia produz melhora significativa da qualidade de vida e expectativa de vida, promovendo a diminuição dos agravos da síndrome. Essa é a opinião de, pelo menos, 200 geneticistas no Brasil. E esses geneticistas que tratam dessas síndromes também sofrem com a falta da assistência do SUS, que nem o diagnóstico confere aos portadores de mucopolissacaridose. O direito público subjetivo à saúde representa a prerrogativa jurídica indispensável assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição do artigo 96. Traduz bem jurídico tutelado, constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar de maneira responsável o poder público, a quem incumbe formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir aos seus cidadãos o direito. Tais objetivos fundamentais, em que o Estado democrático de direito se assenta, o faz em busca da justiça social, caminho esse que conta com o elemento vitalizador, que é o princípio fundamental da dignidade humana, no seu artigo 1º, e o da igualdade, no seu artigo 5º. Portanto, é imprescindível entender que o ser humano, ou melhor, que a dignidade humana é o ponto norteador do Estado de Direito. E assim, tal fundamento de validade da ordem jurídica, e mais ainda, da constitucional, deve tê-lo como princípio norteador e aplicável em toda a interpretação, principalmente quando esse Estado de Direito é agregado na forma democrática. Por isso eu venho hoje apelar ao Estado, em nome dessas pessoas a qual eu represento e a Suprema Corte, uma política que inclua, uma política includente. Não uma política excludente de extermínio como a que tem sido adotada pelo SUS. Crianças têm morrido, senhor ministro, muitas das quais sem diagnóstico, sem cidadania, sem assistência médica. Eu sou pai de 2 crianças e meus filhos nasceram e com 1 ano e 2 meses eles andaram. E hoje meu filho é incapaz de andar. E quando chego em casa, ele não pode me receber na porta. E olha a ver as crianças com a idade dele de 13 anos, sem condições nenhuma de correr na rua. O sonho de muitas crianças é de, quando crescer, se tornarem médicos, advogados e doutores, ou outras profissões. Meu filho tem só um sonho: jogar bola comigo. Só um sonho. Não tem medicação, o diagnóstico não foi dado pelo SUS, não tem uma política voltada para doenças raras, não tem assistência. Muitas têm morrido sem condições financeiras nenhuma, sem alimentação, sofrem nas filas dos hospitais públicos, com médicos que nem o diagnóstico conferiu, nem o diagnóstico coube dar. Por isso, concluindo a minha fala, o sofrimento tem muitas vezes sido pior que a morte, pois ele causa a separação dos lares, ele drena os limitados recursos e faz morrer a esperança e a fé. Muitos têm sofrido e morrido nos leitos hospitalares, sem atenção básica, sem diagnóstico, sem medicamento e sem cidadania. Não pediram para nascer, mas têm do Estado assegurado pela Constituição o direito à vida. Eu apelo em nome desses, o direito à vida, porque são cidadãos brasileiros. Eu creio nessa corte. Eu creio que uma política social voltada para doenças raras e medicamentos órfãos seja estabelecida com o apoio da participação da sociedade civil, de especialistas e do SUS, na intenção de alcançarmos objetivos que venham trazer a vida e fazer valer o texto constitucional. Muito obrigado. Agradeço ao senhor Josué Félix de Araújo a intervenção que fez e passo a palavra ao doutor Sérgio Henrique Sampaio, que é presidente da Associação Brasileira de Assistência à Mucoviscidose. Ele é vice-presidente da Federação Latina